Gente, boa tarde. Estou inaugurando aqui o podcast no escritório da Barra com uma pessoa mais do que especial, nada mais, nada menos do que o grande Paulo Tadeu, meu padrinho, que está aqui no Rio de Janeiro e me deu a honra de vir aqui, né? não como um cliente, não só como um cliente, nem mas podia como deixar, um né? amigo, né? E como meu padrinho que é. E agora eu queria, né, enfim, dar a palavra aqui para o Paulo, porque eu estou muito emocionada, estou muito feliz com essa oportunidade. E conta um pouquinho aí como é que a gente se conheceu nesse vídeo que você está falando. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, ter conhecido você. Eu falo assim que sempre, tudo nós temos que colocar na mão de Deus. É Deus que faz tudo. Quando a gente conhece uma pessoa, é Deus que coloca as pessoas no nosso caminho, como nos colocou também de conhecer no aeroporto, né? No aeroporto de Brasília. No aeroporto, isso tem quanto tempo isso? 3 anos? Já tem uns 3. Gente, olha só que interessante, no aeroporto de Brasília, eu me lembro desse dia, tá? Eu tava com um voo bem mais tarde, e aí eu cheguei cedo. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar, eu vou na companhia, ver se eu troco para um voo mais cedo, porque Brasília e Rio tem toda hora, são muitas companhias. E se eu fosse dona da companhia, eu trocava sem cobrar nada, porque eu posso vender essa passagem depois. Para mim é uma questão de lógica. Conclusão, perambulei pelo aeroporto, gente, ficava assim, igual a mendiga, já de chinelo, já tinha desenrolado um monte de gente, queriam me cobrar R$ 1.600 para trocar a passagem. Eu resolvi esperar. E foram as 7 horas mais legais da minha vida, minha mentoria contigo. Eu peguei um elevador para um lugar incerto e não sabido, um mezanino. Aliás, o que você estava fazendo lá nesse mezanino do aeroporto? Que eu nem sabia que esse lugar existia. Eu simplesmente fui parar lá. Eu também não foi a primeira vez que eu estive no aeroporto de Brasília. Na realidade, eu subi para na casa lotérica. Lá tem uma casa lotérica. Mas não era aí onde a gente estava. Não era onde estava. Aí eu entrei errado. Eu ia subir no outro, acho que era no terceiro. Você estava perdido também? Eu estava perdido também porque alguém me ligou pedindo alguma coisa, mas tinha que ser na conta. Não podia ser nem no Pix que queria. E eu subi para depositar o dinheiro. Naquela época eu não usava tanto Pix. Eu acho que nem estava usando tanto. Eu subi na casa lotérica. Então, assim, o elevador não achou errei. Achei você. E eu, por minha vez, eu subi para tentar ver negócio de passagem, precisava carregar o celular, eu estava sem bateria. E aí, eu lembro que eu estava, gente, eu estava de chinelo, eu estava igual o Tom Hanks lá naquele filme do aeroporto, e o Paulo estava na fila do elevador, apertou o botão, o elevador chegou, eu estava estarrecida, acho que eu passei à tua frente até, e depois eu falei, puxa, me desculpa, boa tarde, você não, imagina, as damas primeiro. Verdade. E ali nós começamos a conversar e estamos juntos esse tempo todo, agora na parceria nos negócios. Parceria nos negócios, agora eu virei cliente do escritório, né? Nosso cliente queridíssimo. E é bacana isso, porque quando nós conversamos lá atrás, a gente gravou vídeo, né? Pensamos até em ressuscitar esse vídeo, mas a tua diretora de arte vetou. Ela vetou, falou que estava muito ruim. Estava muito ruim. Usando o celular. Né? Áudio péssimo, vídeo péssimo, figurino destituindo ali qualquer credibilidade. Não, mas o senhor estava muito bem vestido, né? Estava bem vestido, não estava... Mas a minha consultora de modas, consultora de modas também vetou. Que é a minha irmã mais velha, ela falou que não, a pessoa estava horrível. Estava horrível. Eu então estava de chinelo, agora eu não desço mais do salto por nada, porque já era difícil descer do salto. Naquele dia ali, depois que eu cheguei no Rio, encontrei o prefeito de uma cidade abaixada e encontrei o assessor do vereador. Eu falei, gente, eu estou encontrando todo mundo hoje que eu estou aqui de chinelo. Ou seja, a lição eu aprendi. Agora quando vou sair assim, eu fico no meu saltinho lá que tá tudo certo. E eu achei legal, Paulo, quando você me contou sobre as suas angústias com o advogado, porque quando a gente se apresentou, começamos a conversar da vida, né? No Starbucks, você estava esperando o seu voo, eu estava esperando o meu, que estava demorando horas. E eu lembro quando você perguntou a minha profissão, você torceu o nariz. Eu falei, o que você faz? Eu falei, eu sou advogada, você quase que escondeu a carteira. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Olha, você sabe que nas reflexões que a gente faz durante a vida toda, todas as ações que eu tive, que eu contratei um advogado, deu errado. Ele deixou de ser o meu advogado para ser meu credor. Você já falou isso, já e falei, é muito triste, né, a gente saber que o cliente teve essa experiência. Foi sempre isso que eu vi, foi essa visão que eu sempre tive do advogado. E nessas reflexões, o que eu percebi? Que durante todos esses anos que eu tive problemas com o advogado, eu não tive a condição de contratar um advogado para pagar o valor que ele merece. Então eu sempre peguei um advogado por uma indicação ruim, um advogado que estava... Você foi pelo preço, nunca foi pelo valor, exatamente. Né? Todos os meus advogados que eu contratei e que deram errado, eu fui pelo preço.
Por isso que eu tive todas essas decepções com advogado. Até me assusta quando você fala de advogado. E hoje, quando você pensa, porque o brasileiro ele fica um pouco preocupado, porque a advocacia ela é uma área meio, né? A gente, igual eu falo até para os meus alunos, gente, não garante causa ganha, porque não sou eu que decido, é o juiz. Eu garanto para o meu cliente, eu vou fazer o meu melhor. Eu e a minha equipe, eu vou dar o meu melhor e a gente faz as possibilidades para ver, mas garantia de uma coisa que não depende da gente é complicado. Então eu queria saber qual que é a tua visão em relação a isso, porque... Eu não tive garantias. O advogado não falou, não, você vai ganhar essa causa. Eu não tive isso. Olha, o problema da minha casa, o pessoal está cansado de saber, quando eu perdi minha casa por um frigorífico. Conta um pouquinho, essa história é bacana. Então, essa história, o que aconteceu? Numa dívida que eu tinha com o frigorífico, o frigorífico fez um contrato de que eu tinha vendido a casa para ele. E aí, eu com pressa, para não ficar sem carne, eu assinei esse contrato e não vi que esse contrato dizia que eu tinha vendido a casa. Porque na época eu devia para ele 12 mil reais. Parece até coisa de filme, Isso, na época eu devia 12 mil Você reais. colocou a casa em garantia. Coloquei a casa em garantia, só que ele entrou depois como se eu tivesse vendido a casa para ele. E você pagou e a dívida ele disse que não recebeu porque ele queria a casa, né? Exatamente. E nessa ação, o que aconteceu? Nós tivemos 3 advogados. Um advogado amigo me orientou que a minha casa na época não poderia ser vendida porque era a casa do CDHU. E também, CDHU é o quê? Essas coisas habitacionais. Setor habitacional lá de São Paulo, né? Isso. Então, olha só, aí foi um advogado. E era um bem de família. Você tinha quantas casas na época? Não, só tinha essa pra morar. Gente, entendeu? E aí foi 3 advogados. Foi que ano isso? Eu acho que foi 98, Nessa 99. legislação dessa Então, época já tinha a questão do bem de família. Eu dei a casa de garantia, ficamos lá brigando acho que 10, 12 anos, até que foi a ação. Aí eu constituí um advogado para me defender, constituí um advogado para defender a mãe dos meus filhos, e um advogado que era dona da casa também, e um advogado para defender os meus filhos. Então, olha só aonde chegou essa ação. Eu com 3 advogados, chegou um jovem advogado lá, que estava anos-luz na frente dos meus 3 advogados. Menos foi mais ali no caso, eles ficaram perdidos, porque eles poderiam Eles ficaram perdidos, exatamente. Conversado entre si, alinhado a questão. Isso, porque teve uma hora lá que o advogado chamou um lombador de carne que entrou na ação lá, e ele falou assim, não, eu trouxe... Testemunha, né? Testemunha. E ele falou que levou o dinheiro da casa em dinheiro dentro do saquinho para mim no açougue. Gente, você tem noção disso? A pessoa perdeu uma casa por causa de uma dívida de carne exatamente. de 12 mil. Exatamente. Bem de família por exatamente. De ação. Então, por que eu sou descrente? Então, será que eu peguei o advogado? Eu contratei o advogado realmente. E tem mais um. E tem mais uma. Depois de perdido a casa, eu ainda paguei 10 mil reais na época pro advogado que não ganhou a causa minha. Porque a advocacia te dá tempo, só que eu acho que faltou eu acho que faltou humanidade. É muito complicado para mim eu falar de colega, você sabe disso. Inclusive eu já falei com você, eu nem patrocino causa contra colega, porque eu prefiro trabalhar certo e servir de inspiração para quem está começando, porque tem gente boa, Paulo. Mas infelizmente os ruins às vezes parece que aparecem mais e as pessoas não estão raciocinando, falta humanidade. Então, antes de eu pegar o cliente, sair por aí processando todo mundo, vamos tentar entender o que aconteceu, chama aqui a parte, tô com problema com outra parte, vamos chamar outra parte também, né? Como você sabe que eu trabalho, a gente chama, conversa, um negócio bom para todo mundo. Claro que tem os mau caráteres, infelizmente. Tem em todos os setores. Mas muitas vezes você consegue evitar um problema grande resolvendo ali na origem, na comunicação, na fonte. E eu acho que o trabalho do advogado vai muito de trazer esse conforto para o cliente. Porque o cliente ele fica se preocupando com uma área que não é dele. É uma questão que ele não entende, ele fica às vezes se sente vendido. Falar juridiquês para o cliente vai resolver o quê? Você conhece o teu jargão, você conhece o teu meio, você vier falar para mim dos cortes da carne, eu não vou entender exatamente. nada. Mas quando eu vou falar com o meu cliente, eu tenho que ajustar a válvula aqui para o cliente entender. Assim como eu vou falar com o juiz, ser assertiva no caso, não é ficar lá falando do sexo dos anjos só com aquelas palavras bonitas. Então, mas as minhas experiências foram ruins, porque essa experiência que eu tive há 2 anos atrás, de um contrato que o advogado fez, que eu, por indicação, ele fez um contrato errado. Eu lembro desse caso. Entendeu? Então, esse caso, o que aconteceu? Eu peguei um jovem advogado, achei a postura dele bacana quando ele estava trabalhando, só que ele fez um contrato com uma empresa, que eu fui fazer um trabalho de consultoria, a empresa recusou
Tinha erro de português, né? Não, tinha N erros. O advogado, simplesmente o advogado da empresa falou, olha, esse advogado, ele copiou e colou esse contrato, eu não aceito. Então, olha o que eu faço. Ou eu aceitava que o advogado da empresa fizesse o contrato, porque eu já estava na cidade para trabalhar, você eu não podia perder esperar, o negócio. não podia perder um Exatamente, contrato. porque quando você bota um prazo muito longo, cria muita dificuldade, Isso. O cliente não resolve a vida dele. Tanto que o advogado da empresa, ele chegou a comentar com a dona da empresa, de que se eu tinha um advogado com essas qualificações, eu era tão ruim quanto ele. Nossa. Ela falou, como é que você vai Passou vergonha. Passei vergonha ainda, mas contornamos a situação e consegui trabalhar. Parece que a advogada não faz com pena de você. Não sei, não. O que aconteceu é o seguinte, quando ela me contratou, ela sabia muito bem quem era o Paulo Tadeu que ela ia contratar. Ela queria eu fazendo o serviço dela. Sim. Então, só que embolou o meio de campo no contrato. só que no contrato dele. E como eu já estava na cidade para trabalhar, porque o contrato, e aí o advogado da parte contrária, o advogado dela, ele mandava e-mail, que é uma outra falha desse advogado, é não responder. Ele não responde e-mail, ele não responde WhatsApp. Essa é a reclamação que a gente mais Meu ouve no Deus do escritório, o colega não responde o cliente. Mas você sabe por que isso, né? Por quê? Porque trabalha, às vezes, sozinho. Porque, por exemplo, eu quando comecei a crescer na advocacia, Paulo, você até perguntou, né? Por que tanto escritório? Na época, a necessidade do meu cliente, que é o público mais idoso, não tinha essa coisa virtual de fazer videochamada. Existia uma resistência. Então a pessoa ela queria se locomover. E a dificuldade física e mobilidade urbana no Rio fez com que nós escolhêssemos abrir escritórios físicos para atender essa demanda. A partir do momento que nós começamos a crescer, para eu dar assistência para o meu cliente, eu preciso ter um time comigo. Porque Perfeito. o advogado tem que ir no juiz, o advogado ele precisa falar com o cliente, despachar, ele precisa, ainda mais na minha área, ir no INSS. Eu acho que nem todo mundo, é aquilo que a gente conversou hoje no carro cedo, está disposto a pagar o preço. Porque quando você vira um advogado, você é um empresário, você é um empreendedor, só que ninguém te fala isso na faculdade. Não. Aí o cara às vezes não quer fazer aquele investimento ou nem pode, e ele acaba se soterrando na demanda dos clientes, porque o cliente tenta falar com ele, ele está na justiça. O cliente tenta contato no momento que ele está ali trabalhando de outra forma. Para esquivar disso, o que eu optei? Né? Abrir escritórios com colaboradores. Perfeito. Com pessoas que me representam, que estão à disposição. Tanto que meu escritório, de 8 da manhã às 18 horas, pode ligar que tem alguém para atender o telefone para te dar um paradeiro. Mas como a gente fala de empreendedor, por exemplo, hoje, todas as pessoas que entram em contato comigo em qualquer setor, que seja rede social, por e-mail, por WhatsApp, nós respondemos em 10 minutos. Nós, porque você não está sozinho. Não estou sozinho. Nós respondemos em 10 minutos. Mas você não acha que talvez uma pergunta para contratar o advogado seria: você trabalha com quem? Com quantas pessoas? Porque por mais boa vontade que tenha, e Paulo, eu vejo gente Eu concordo. tão boa assim, querendo trabalhar certinho, mas a falta da equipe acaba ofuscando Então, mas olha esse só, trabalho. outra coisa que aconteceu. Depois que eu acertei que a empresa ela fez o contrato, e vou descontar de você, tá tudo bem, acertamos, eu comecei a trabalhar, passou algum tempo. O advogado contratado não te mandou o contrato a contento, aí você pediu a outra empresa para fazer o contrato. Aí a empresa falou: Paulo, eu quero ficar com você. O meu advogado pode fazer o contrato? Porque esta pessoa, ela faz justamente o que eu fiz com o seu escritório agora. Ela tem um advogado para prevenir o que vai acontecer. Que é o ideal. Então ela fala para ele: não precisa correr para mostrar serviço, que eu quero que você não deixe acontecer nada comigo. Sim. Então tudo passa por ela, por ele, tudo passa pelo contador. Minimizar o problema. Exatamente. Então ela conseguiu fazer isso. Então ela está cercada de pessoas extremamente competentes, que é coisa difícil para a gente acontecer. Quando eu voltei, eu fui até o escritório desse advogado e eu falei para ele que a empresa tinha recusado. Ele falou: eu não quero nem saber. Ele não falou comigo porque ele não quis. Ele nem quis investigar para saber onde ele poderia melhorar. Isso. Às vezes eu acho que faltou. Exatamente. Eu não quero ser juízo de valor da pessoa, mas assim, eu te conheço, eu sei dessa história. E tem gente que acha que tem uma carteira rosa, tem um título qualquer, faz melhor que o outro. Eu acho que nessa vida a gente tem que estar aberto às críticas para aprender a melhorar. O que eu percebi, com a minha experiência de vida, é um jovem que cursou direito, que existe a lei e ele acha que é dono da lei. É triste. Porque ele me incentivou, na hora, ele me convenceu a assinar uma coisa que eu nem sabia o que era quando ele falou o nome. É porque na verdade você foi no advogado, você estava procurando alguém para proteger os seus interesses. Exatamente. E depois você se sentiu... Isso... Será que tem muita gente que passa por isso? Assim? No Brasil, como eu passei, se eu que tenho um pouco de conhecimento passei por isso,
Você imagina quem é leigo. Eu queria Você imagina quem é leigo. Até o pessoal que está assistindo, a gente de casa, se tiver conhecimento, eu gostaria de saber por quê. Eu comecei na advocacia, você sabe, do INSS. Eu era servidora pública do INSS e em dado momento eu não estava feliz. Podia ficar lá para sempre, recebendo um salário, né, maior que a maioria, era concursado. Mas eu resolvi romper com a instituição, pedir a exoneração e me aventurei aí na advocacia, sem parente, sem ninguém na família, fiz direito, passei na OAB e comecei. Olha, as minhas experiências foram horríveis. Esse advogado, você está cuidando disso agora, sabe quanto me custou. E não é só o que custou financeiramente. Emocionalmente. Emocionalmente, tem algum tempo. Desgaste. Não tem. Então, Emocionalmente. até poderia desgastar, o segundo poderia desgastar com a tua cliente e perder o negócio. Exatamente. Então, quando eu saí da INSS para advogar, eu só queria a parte previdenciária. E até quando a gente conversou lá atrás, eu falei, eu não estou preparada ainda para comportar essa demanda empresarial. Porque, para mim, para fazer bem feito. Então, quando o cliente tem que fazer um contrato, primeiro, ele tem urgência, porque o contrato que ele pede é para ele não perder negócio, o dinheiro tem que rodar. Só que para blindar o cliente, a gente tem que entender como é que funciona. Eu fui advogada há muito tempo da America's Coaching, né, empresa de coaching, e foi legal, porque eu entro no negócio para entender o funcionamento, e hoje eu tenho a minha equipe que faz isso, e tentar proporcionar ali uma blindagem em casos que são só da sua área. A tua área carrega expertise, situações que outras não vão carregar. E quando você me traz essa situação dos empresários, nosso papo lá atrás foi um grande estopim, assim, para eu bater nessa parte empresarial também, porque sou previdenciária. E eu sei que você vê, todas essas vezes que eu passei com essas situações, então eu acho que eu errei na contratação, eu errei por não ter a condição de pagar um advogado que teria um certo nome, que ia me trazer esse resultado. Nem sempre é preço, né, Paulo? E aí a gente tenta trazer essa razoabilidade, até porque cada um tem uma situação de vida e acho que todo mundo merece ter uma boa assistência. Só que um negócio bom é um negócio bom para todo mundo. Então a entrega para ser a contento, ela tem que ter uma contrapartida. Eu queria, e eu até cheguei a falar com ele, que ele tinha dois trabalhos comigo. Então, foi eu que pedi. E aí foi eu que rescindi o contrato com a empresa. Então não chegou nem a usar o contrato, mas ele fez foi uma rescisão. Foi uma rescisão. Eu falei, eu não quero trabalhar para essa empresa mais, porque na época ela teve, nós estávamos fazendo um trabalho de consultoria e nós tínhamos alinhado já todo o planejamento estratégico, ela optou por pagar o agiota e não pagar o frigorífico. Essa foi a opinião dela, e eu era contra. Eu falei, não, então, se você vai pagar o agiota e não vai pagar o frigorífico, você precisa do frigorífico, não do agiota. Já que você tomou essa decisão, nós encerramos a consultoria aqui e pronto. E ela falou, quanto eu te devo? Você não deve nada. Eu não quis nem receber dela. Então, no fim das contas, é um trabalho que não foi prestado, você abriu mão, né? Isso, mas eu já tinha trabalhado com ela há 3 meses, eu tinha um colaborador meu dentro do açougue dela, fazendo esse trabalho, fazendo todo o levantamento, eu tirei ele, vamos embora, fechamos o computador e saímos. Então eu falei, esse realmente você tem um contrato que vai te pagar, mas esse contrato que a empresa não recusou, eu gostaria de conversar com você, de você fazer um preço justo, uma condição de pagamento. Não teve conversa. Depois ele me deu um prazo e falou, se você não pagar, eu vou entrar com a... E assim, tudo ele é lei. Ele não é maleável. A questão é a seguinte, não foi. A pessoa, às vezes, principalmente o empresário, ele está tão compenetrado no negócio dele, que ele precisa saber a operação, e ele sabe a operação, treinar funcionário, revisar, que ele não atenta na responsabilidade que é uma assinatura. Quando você assina um documento, exatamente, você é maior e capaz. Então não adianta falar que não sabia. Peraí, você é empresário, como que não sabia? Exatamente. E assim, o trabalho do advogado é justamente ser o anjo da guarda. Eu penso muito dessa forma, ser o anjo da guarda na parte que me compete, na parte técnica. Então peraí, você vai fazer um negócio, tanto que eu falo contigo, não vai fazer negócio nenhum sem mandar um contrato pra cá. Perfeito. Porque tem contrato que tem pegadinha. Só que a pegadinha a gente só vê depois. E a maioria dos problemas acontecem em função de assinatura correndo, sem avaliar totalmente e sem ter uma segunda opinião. É igual mecânico. Você vai comprar carro antigo, né, você já deve ter tido dor de cabeça. Eu já tive. Se não levar o mecânico para olhar, o mecânico de confiança, você vai ter problema. Então, olha, eu tenho um ponto de vista, e você tem visto aí. Quando eu vou fazer o trabalho de consultoria, primeira coisa que eu falo para a pessoa pagar em 6 vezes para ver o resultado. Mesmo às vezes com esse pagamento eu tenho atraso. Sim. Mas jamais eu vou entrar com uma ação para receber de alguém. Por quê? Não, e tem que conversar
antes, você vai analisar o caso. Porque aí o que acontece? A pessoa fala assim, nossa, eu contratei uma consultoria e virou mais um credor meu. Foi isso que eu vi dos advogados que eu contratei. E eu fico impressionada porque assim, o pessoal reclama na advocacia que tá ruim de cliente, tá difícil, porque o direito, não sei se você sabe, é a faculdade que mais forma no mundo. O direito no Brasil forma mais do que no mundo inteiro somado. Mas, Paulo, a pessoa não conquista o próprio cliente. Essa é a questão. Assim, eu não quero clientes, eu quero amigos. Então, se o meu amigo, meu cliente está procurando a minha equipe, e ele está com um problema, o objetivo é resolver da melhor forma possível, principalmente o empresário, para ele prosperar e não me abandonar, né? E aí construir junto essa rede que é possível. Então, as minhas experiências, eu também não estou generalizando os advogados do Brasil. Não, tem muita gente boa. Eu estou falando, tem, todos os setores. Eu estou falando que eu não tive essa, não vou dizer que é sorte, que eu não acredito nisso. Essa assistência, que eu não acredito em sorte, nunca acreditei, continuo não acreditando, mas essa competência. Então, quando eu fui buscar um advogado, quando eu assinei um documento para ele, porque eu pensei que ele iria. Você confiou nele? Confiei nele e que ele iria me ajudar a sair ou a resolver um problema. No contrário, eu arrumei um problema. Então, todos os advogados que eu conheci, que eu contratei, nenhum virou meu anjo da guarda, virou um inferno na minha vida. É que você estava me esperando. Estava esse tempo todo me esperando, já vou cruzar comigo lá na É verdade, porque olha, as experiências foram extremamente negativas. E no seu caso, assim, porque as pessoas acham que o advogado só é necessário em caso de ação. Amanhã mesmo tem uma cliente empresária, até de São Paulo também, e ela está com uma ação trabalhista que não era nem para ter acontecido, porque ela deu uma rescisão sem justa causa, ela rescindiu por justa causa a funcionária, sem uma advertência, sem uma suspensão, enfim, o processo está na justiça. Se tivesse tido a orientação na época para fazer o trâmite bonitinho, advertir, documentar, seria mais tranquilo, menos moroso. E na época ela tinha assistência. Mas o que eu percebo é que a maioria para na justiça por não ter esse trabalho antes. E você, com a visão que você tem hoje, eu queria que você falasse nas suas palavras qual é esse trabalho preventivo que você acha importante do advogado fazer. Até do que a gente tem Não, é tudo. Quem se propõe a ter um negócio ser empreendedor, as pessoas não têm esse grau de conhecimento de quanto o advogado pode ajudar. Se eu tivesse hoje um advogado que nós temos no escritório, que tem essa assessoria de ligar, de perguntar, a visão que eu tenho, eu não tinha perdido minha casa. Ah, não. Não tinha. Essa causa dói em mim. Eu não tinha perdido minha casa. Se eu tivesse ido no escritório com essa assessoria que eu tenho hoje, eu não teria passado por esse problema junto com um cliente meu, de um advogado que fez um contrato com erros grotescos de português, horríveis. Faltou entendeu? A proximidade. Então faltou a proximidade. E as pessoas que estão com dificuldade, o que acontece? Elas ficam desesperadamente correndo, tentando vender mais para pagar a conta. E esse não é o caminho. Não tem o mínimo de gestão. Não é o caminho. Olha, porque a pessoa sempre acha que não pode, só que ela não sabe se está ruim, como pode piorar. Eu até comentei com você de um cliente meu, que ele me ligou, quando ele contratou a consultoria, ele tem um valor de impostos a serem pagos. Ele foi no advogado, o advogado pediu 20 mil para ele, para pegar o nome dele, transferir para uma outra cidade e para ele não pagar. Você me falou esse caso. Tipo assim, para fazer um laranja, para deixar a dívida para lá. Ou seja, esse jeitinho que a gente sabe que vira bola de neve depois. Quando ele estava contratando a consultoria, nós uma reunião para ele, eu falei para ele assim, quanto que é a sua dívida? Minha dívida é X. Falei para ele, se você aceitar o que esse advogado, primeiro que é um absurdo o advogado fazer para você. Sim. Se você aceitar isso aí, daqui 5 anos, se a sua mulher quer no seu nome, você vai perder para a justiça. Porque eles vão piorar tudo que você tem. Não só isso, né, Paulo? Olha só, fica no jeitinho, aí vai usar o CPF dos outros para sempre. Isso. Aí a pessoa vem a falecer, porque ninguém traz o herdeiro. Aí vem o herdeiro do outro dizer que é empresa. Gente, não compensa. E outra coisa, a pessoa às vezes ela quer a facilidade, mas ela sabe que está errado. É igual uma pessoa que cai na fraude, né? Isso. Ela sente que aquilo não está batendo. Como que eu vou depositar? Igual agora na justiça tem advogado aí que fala, às vezes passa por esses golpes, que o bandido entra em contato com o cliente e fala assim, olha, a sua ação você deposita 2 mil para pagar cartório e vai sair. Vai sair. Cara, tem uma coisinha que fala que não, mas ela quer acreditar que é verdade. E quando você tem um contato próximo com o teu advogado, isso não acontece. Porque não tem mensagem de fake nenhuma. Você vai ligar pro teu advogado e falar que negócio é esse. Não, peraí, vamos ver essa história direito. Então, foi o caso desse cliente. Ele falar, o advogado pedir 20 mil para ele, para dar esse jeitinho. Então foi o que eu falei para ele, rapaz, quantos anos tem?
Aí eu tenho 35. 20 mil para Maracutaia. Para Maracutaia. Eu falei, quantos você tem? Eu tenho 35 anos. Então você tem mais 40 anos para ganhar dinheiro. Sim. Vai no posto fiscal, parcela sua dívida em 10 anos, paga, para você ter tudo no seu nome. Você sabe que existe prescrição e decadência. O governo muitas vezes faz lançamentos de débito fora do prazo que ele poderia ter cobrado. Então, às vezes, a pessoa está pagando uma dívida, está querendo pagar uma dívida que ela não está sendo cobrada adequadamente. Então, assim, cara, tem muito trabalho preventivo que o advogado pode fazer. Para ver até banco, dívida com credores, que às vezes tem juros que eles cobram de forma exorbitante, de forma totalmente arbitrária. E qual que é o propósito? É a pessoa sair da bola de neve, né? Porque quando a gente faz um trabalho preventivo, você faz mais pessoas terem emprego, você faz aquele cara ter mais solidez para contratar mais gente, para fazer a roda rodando. Então, mas é difícil você fazer esse trabalho preventivo. Olha, faz uns 2 meses me ligou um cliente do Espírito Santo. É aqui perto do Rio de Janeiro, né? Aqui é pertinho de mim. Pertinho. Bom, ele saiu de um açougue que ele vendia 80 mil para vender 500 mil. Mas ele tem um monte de erros dentro do açougue de margem. Aí quando nós falamos, e aí o escritório passou para ele quanto o maior, orçamento, maior a queda, né, também, o orçamento, sabe qual foi a resposta desse garoto? Ele falou assim, ó, eu vou aprender com os meus erros até eu acertar. Nossa. Vendendo um valor desse de carne. Aprender com o erro dos outros é tão mais barato. Então, se ele soubesse como é mais barato. Exatamente. Você sabe que até nos cursos que eu dou para os advogados, quando eu falo do que eu passei, porque quando eu virei advogada, meu padrinho, eu não sabia nem onde é que protocolava na justiça, né? Dá até vergonha aqui, mas a faculdade, a teoria e a prática são coisas diferentes. Hoje eu vou lá, converso com o juiz para mostrar o caso. Mas na época eu não sabia. E, cara, se eu puder ensinar para os meus colegas hoje que estão começando e eles não passarem por isso, eles vão prosperar muito mais rápido, muito à frente. Se o pessoal vira para você, você é o maior especialista do Brasil de gestão de carne, e de repente ele tem esse pensamento, o tombo às vezes pode ser tão grande que então, a pessoa não vai se você falou, quando ele ligou, tudo que ele vai passar lá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já passei. Só que ele falou assim, eu acho alto o valor que você cobra, então eu vou aprender com os erros. Pensou só no preço, pensou no valor. Então, tem muitos empresários que tem, ou que são empreendedores, não são empresários, que têm um negócio próprio, que eles não conseguiriam ver assim, não, eu vou contratar um escritório de advocacia para que eu tenha... Não prioriza a parte jurídica, exatamente. Né? Para que eu não tenha esses erros, ele não consegue ver esse valor. Até a questão do protesto, às vezes, quando passa pela dificuldade, nem sempre o protesto está sendo feito de forma adequada. Isso pode macular também. É uma série de questões. Agora, Paulo, você tem bastante fã aqui no Rio. Quando é que você vai fazer um evento aqui? Olha, pelo que eu vi, não sabia. Eu sei assim pelas redes sociais, mas o pessoal que cuida, não sou eu, porque tem bastante fã no Rio de Janeiro, né? Tem. Que é algum que manda mensagem. Inclusive, nós fizemos uma live, acho que uns dias atrás, e eu falei para as pessoas que eu ia estar no Rio de Janeiro. Só que não é um evento que o Paulo Tadeu está fazendo, é um evento que eu vou participar do evento. Está vindo como convidado, Estou vindo como convidado do evento. Mas, se tudo correr bem dentro das nossas previsões, vamos ver se em março a gente faz um evento no Rio de Janeiro. Ai, que bom, então eu vou cobrar vamos ver se em março fazer um evento no Rio de Janeiro. Vamos fazer um evento especial aqui no Rio. Se Deus quiser. Porque nós já temos, fevereiro está fechado já, então vamos ver se tem que fazer em março. Organiza essa agenda. Vamos organizar para fazer essa agenda. Tem muita gente, porque o que você fala não é só para a questão do açougue, é para a vida, né? Eu mesmo ganhei 7 horas de consultoria lá no aeroporto, né? Hoje a gente está trabalhando junto. E assim, para mim é muito legal te receber aqui, Paulo. Quero te agradecer pela confiança na minha equipe. Confiança total. Né? Eu agradeço muito e queremos construir uma advocacia épica. Eu te falei isso. Eu tenho falado assim esse ano, lógico que as equipes vão mudando, né? As pessoas que trabalham com você são competentes, então quando a pessoa é competente, ela vai para uma outra empresa, mas eu não tive uma equipe igual tem esse ano. Amém. Aí o escritório seu veio para Coroá. Eu não tive uma equipe igual. Hoje nós somos eu ainda não equipe tive, só. sabe? A dedicação que o pessoal tem comigo de trabalhar, de prestação de serviço, o meu comercial, a menina que cuida de todo o marketing, ela não cuida só do marketing não, né? Eu falo para ela que ela é meus 2 braços e minhas 2 pernas, ela que cuida de tudo isso. Ela que vetou os vídeos, inclusive, que tava legal. Não, ela que cuida de tudo isso. Então eu gosto, eu dei muito... não é sorte, é competência. Não é competência construída, né? É competência porque construída. Quanto então... burro em ponta de faca não deu. Eu sei disso porque sabe como é difícil, a gente sabe disso. Ter uma equipe alinhada com os nossos valores, porque tem a ver com o caráter da pessoa, com a vontade que ela tem e com a nossa disponibilidade também de ensinar, de ir mostrando ali e construir junto.
É família. A gente passa mais tempo com a pessoa no trabalho do que com a própria família em casa. Agora eu estava pensando em relação a isso que você está falando, o pessoal que vai morar fora, que tem esse sonho de construir uma vida nova fora, eu acho legal e tudo mais, mas eu não acho que precisa sair do Brasil para ganhar dinheiro. Você acha isso? Porque eu fico pensando sobre isso, tem gente que parece que está indo fugir para uma vida melhor. Mas tem tanto profissional ruim que aqui a gente trabalhando certo, a gente recebe indicação dos amigos, entendeu? Os clientes são e ao longo parceiros. desses anos, eu já tive a oportunidade de estar dentro de 400 empresas fazendo consultoria ao longo de todos esses anos em 25 estados do Brasil. Eu nunca tive, não tenho até hoje vontade de ir para o exterior. Porque quem conhece o Brasil... Para morar, né? Para ir morar? Não, nem de passear. Não, mas já tem gente no exterior pedindo palestra sua, então vamos mas eu não resolver tenho. isso. Então o Brasil é bacana demais, é muito bom. É um país difícil, porque nós temos um problema de... Mas a nível de trabalho, assim. Mas a nível de trabalho... Eu vejo assim, tem, na minha área mesmo, a reclamação mais clássica que a minha equipe ouve é: meu advogado não me atende, não me retorna. Não é nem insatisfação, assim, às vezes a pessoa até é boa e tal, mas tem que ter uma forma da pessoa resolver. Ou ele contrata um estagiário, ou ele subcontrata. Não sei se você sabe, a gente faz parceria com colegas advogados também para suportar a demanda. Tem que ter. Mas tem que resolver o problema Tem que do resolver. cliente. Tem muitas empresas que fazem propaganda na rede social, às vezes você acha que a coisa é interessante e você clica para falar com eles. Não consegue. Não consegue. Agora a pessoa investe em tráfego, investe em propaganda, Exatamente. investe no design e não fecha o principal ali a ponte. Olha o que aconteceu faz mês passado, acho que mês retrasado, eu vi um sapato na rede social de uma empresa de Minas Gerais. Cliquei, demorou 3 dias para o rapaz para falar comigo. Sério? Depois de 4 dias ele respondeu, eu falei, olha, eu não quero mais. É porque já perdeu. Já perdeu. Você sabe que Na hora. na neurociência, E falei pra ele. O ser humano ele tem 3 mil impulsos de compra por dia. Não sei se você já ouviu isso. 3 mil? Por dia. Senhora, então tem gente que tem 6. Não quer dizer que a gente vai comprar, Vai comprar. toda hora. Mas se a pessoa tá vindo, tá naquele impulso, e vendedor de loja, eu fui vendedora de loja, né? Eu fui panfletista, tem um passado aí, fiz curso de mecânica de automóveis. Nossa, que bom. Então, Tudo a ver. Eu você vendia compra. material odontológico. Comecei a trabalhar com 12 anos, meu padrinho. Não sei se você sabe disso, mas comecei cedinho. E eu sei que assim, quando você está tete a tete com a pessoa, você é vendedor de loja, a pessoa demonstra sinais. Ela, quando ela está com o braço fechado, ela está mais sisuda lá. Mas ela, quando quer comprar um vestido, ela está com os braços abertos, ela leva a mão à boca, ela tem interesse naquilo. Em tempos de internet e atendimento virtual, a gente não sabe como é que essa pessoa está, mas a gente sabe que ela veio, que ela fechou o contato. Então você precisa dar um feedback. E dentro da minha área eu pesquisei também alguns colegas, aí, até alguns que vendem cursos aí, para ensinar a pessoa a faturar 7 dígitos e tal, na advocacia, mas está ganhando dinheiro na advocacia vendendo curso, não advogando, porque está com esse problema de time também. É complicado. Até eu já tive a sugestão de clientes meus para que eu faça terapia. Porque quando eu mando uma mensagem para alguém, em 24 horas, se não responde, eu excluo. Já era. Já era. A hora que quiser falar comigo, liga. Porque... Por isso que o meu telefone pessoal, quase ninguém Não. tem. Porque o meu telefone pessoal é jovem. Não, você visualizou. Porque o escritório funciona. Porque o que eu vejo? Olha, quando você não dá feedback, é falta de interesse, falta de respeito e falta de educação. Concordo. E sabe o que me incomoda? Quem não diz que... Cada um sabe o que faz, eu respeito, mas eu, Aline, quando a pessoa não diz se visualizou ou não e não diz o horário. Eu gosto de deixar lá, porque às vezes a pessoa pode achar assim que eu vi e eu não vi, ela vai saber. E se eu ver, ela vai saber porque eu vou responder. Claro. E o último horário, até para a pessoa ter uma noção. Poxa, ela ainda não esteve aqui com essa mensagem e essa mensagem não foi vista ainda. Eu particularmente cobro isso da equipe, eu lembro uma vez que deu uma bronca na funcionária, porque ela tirou essa visualização do WhatsApp do escritório. É a questão profissional, né? Separar o profissional do pessoal, que é difícil. Mas no profissional tem que ter transparência. Isso é transparência, é respeito. E se você trabalha o dia todo, quando chegou 7 horas, bom, eu vou responder todas as mensagens agora. Então, tá tudo certo. Ó, eu tenho uma cliente... Você adestra aquele Isso, horário. eu tenho uma cliente no outro estado, aí nós estamos fazendo um trabalho de consultoria para ela, e ela tem uma dificuldade em responder. Aí depois, quando eu cheguei lá, que eu percebi que ela tem muitos afazeres mesmo, então, só que o que eu falei para ela, pro meu comercial? Quando nós vimos que ela não estava respondendo, eu falei pro comercial, liga para ela. É o que eu peço também. Liga para ela, fala para ela comprar a passagem, ela vai pagar a passagem, a hospedagem, eu vou passar lá 4 dias com ela, porque ela tem dificuldade de responder. Eu fui para lá sem cobrar um centavo, ela só pagou minha passagem, não cobrei R$1. Quanto custa 4 dias meus?
Ela ganhou um presentão. Exatamente. Mas é o comprometimento que você tem para ajudar ela. Né? E ela me falou lá, quando eu passei 4 dias com ela, que o que ela aprendeu comigo em 4 dias, ela não aprendeu em 5 anos com a outra consultoria. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade. É a qualidade do tempo. Então, eu cuido muito disso. Eu já tive cliente, eu tive um cliente há 3 anos atrás, ele viu um vídeo meu e ele entrou no Instagram. Ele entrou no Instagram 20 para meia-noite. A menina trabalhou e respondeu. Não é essa que está agora, é a outra. Ela respondeu e marcou para ele falar comigo no outro dia, às 10 horas da manhã. Nós fizemos uma videochamada, ele me contratou, eu fui para lá, trabalhei 6 meses com ele, e agora, dia 15 de dezembro, segundo, está tudo organizadinho, ele vai inaugurar a 4ª casa de carne. Ai, que legal! E ele me ligou, falou: Paulo, gostaria imensamente a sua presença, porque você faz parte desse sucesso nosso. É muito bom a gente ver o cliente prosperar. Eu não sei. É o que a gente quer. Tem gente que enxerga o cliente, parece que vê um monte de pedaço de bife. Isso. Mas o bife é outra história, é o produto lá do teu cliente. O cliente, ele precisa retroalimentar a máquina, então ele tem que estar bem, ele tem que estar cuidado, ele tem que estar assistido, ele tem que estar ouvindo. Olha, Paulo, eu acho que as pessoas não estão ouvindo as pessoas, não estão vendo. Não estão com tempo. Eu vou pro restaurante, eu vejo o pessoal senta assim, parece que eles estão se comunicando por mensagem. No próprio restaurante, né? Lá no escritório eu falo, gente, prioridade é o cliente que está aqui pessoalmente, depois o do telefone, depois o do WhatsApp. Então a gente tem uma pessoa para atender o do WhatsApp, né? E as perguntas, a consulta, marca com a pessoa. Porque às vezes nem ela sabe dizer a necessidade. Eu acho que os teus clientes devem acontecer muito isso. Não acontece, só que assim, nós estamos atentos todos os dias, dando uma atenção. Você que vai dizer para ele o problema que ele não tinha enxergado. Exatamente, então nós estamos atentos. Atender um cliente 20 para meia-noite, responder uma mensagem, você tem que estar muito atento e valorizando muito. Então a gente cuida muito disso, nós respondemos. Se a pessoa não liga, nós cobramos a reunião, nós cobramos os documentos, eu preciso de todos esses resultados para apresentar os números. Eu preciso de números, eu preciso de corte de carne. Olha só, até um termômetro, né? Quando a gente nasce lá já tem um termômetro para ver se o neném está com febre. Como que você vai saber se está indo bem ou se está indo mal se não tem indicador? Eu não entendo. Não tem indicador. Na advocacia tem muito escritório que passa perrengue, alguns até não conseguem levar à frente porque não sabe. Eu estou indo bem, tá? Baseado em quê? Você tem uma meta, você sabe seu custo. Exatamente. Tipo uma aluna, até em São Gonçalo, me procurou e falou: doutora, eu preciso da tua mentoria porque eu só trabalho o tempo todo, mas eu não sei quanto eu ganho. Eu falei: gente, como assim você não sabe quanto eu ganho? Aí ela não sabia nem o faturamento. Imagina o lucro, então, não passava longe ali daquela ideia. Eu fiquei pensando, a gestão ela tinha que ser aprendida na escola. Na escola. A gente não tem nenhuma instrução, né? Essa é a palavra que mudou minha vida. Gestão. Depois que eu quebrei. Gestão. E tudo é gestão, hoje eu vi, né? tudo é gestão. A gestão começa na sua casa. Sim. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes e deixa a torneira aberta, o que você jogou fora? Água. Preciosa. Quando você vai almoçar e deixa a comida no prato, o que você jogou fora? Está desperdiçando. Está desperdiçando. Quando você vai para um cômodo da casa e não apaga a luz, o que você está fazendo? Tudo Desperdício nunca vai trazer prosperidade. Nunca. Então, das pequenas coisas. É gestão dentro de casa. Sim. A gestão. Então, todos os lugares tem que ter gestão, mas nós não temos essa cultura. O brasileiro não tem essa cultura de gestão. A gente é criado largado, a gente vai apanhando a vida. Isso, mas é muito caro. É caro. É muito caro. Se puder aprender com o erro de outra pessoa, exato. Esse dinheiro que a pessoa às vezes acha que é caro, é tão barato que a pessoa não tem noção. É muito caro, porque quando você vai à faculdade, você vai aplicar 20% do que você aprendeu. Porque quando você aprende na faculdade, se aplicar. Porque quando você vai na faculdade, você não vai aprender, por exemplo, o que eu estudei na faculdade, quando eu tenho a vivência, quando eu vou no cliente, quando ele está com uma dor, quando eles são sócios, marido e mulher, eles têm um desentendimento, você tem que participar disso. E até o funcionário também, quando não tem margem. A pessoa que não está bem, ela não trabalha bem. Não trabalha bem. Nós não somos máquina, acho que está todo mundo tratando os outros como máquina. Mas né? o que eu vejo assim, nós temos muita dificuldade, e isso é do brasileiro, não conheço outros países, nós temos muita dificuldade de pagar por conhecimento. Sim. O brasileiro joga o jogo do tigrinho. Isso. Porque, não, a pessoa diz que não tem dinheiro pra nada. E joga o jogo do tigrinho. Está lá sim, ganha um salário mínimo e tal, mas tá jogando dinheiro no jogo do tigrinho. Gente, se é jogo, é óbvio que a possibilidade de ganhar é mínima. Pra não dizer que não existe, né? Porque é tudo manipulado. Ainda por cima é internet. E não valoriza algo que vai tirar da roda de ratos. Parece que as pessoas gostam de ficar naquela roda de ratos, fazendo a mesma coisa, com o mesmo problema, reclamando para as mesmas pessoas
e não acorda para Eu mudar vejo de que vida. tem muitas pessoas que, e aí tem aquela da negociação, né? A pessoa, você chamou um pedreiro, um pintor, um encanador, quanto que é? O seu dia é 120, você não faz por 100? Quando você faz Isso dói. Dói, Isso porque quando você desvaloriza o Isso. trabalho profissional. O cara já vai começar desmotivado. Então, quando você faz isso, porque isso é a negociação, o brasileiro quer pichinchar, não é? Então, quando você fala, eu posso te pagar R$100, você tirou 20% do que ele está te pedindo. Baseado em que você Exatamente. Né? Baseado em que você. Então, e aí o serviço em si acaba saindo do holofote. Exatamente. Aí a pessoa vira e fala, acontece muito. Vou contratar um outro advogado lá que ele é mais barato. Não, ok, se você se sente confortável, fica à vontade. Porém, desfazer besteira ali é mais caro. Porque é mais caro. Você tem coisa na vida que não volta atrás do jeito que era. Eu tenho um conceito comigo. Eu não coloco valor no serviço de ninguém. A pessoa pediu, tá tudo certo. Eu acho isso muito legal. Mas eu também não deixo a pessoa colocar no meu. Quando eu dou o meu preço, é o meu preço. Mas o valor que a pessoa não quer pagar é o valor que ela não se dá. Não se dá, porque exatamente. O cara que está barganhando o trabalho do outro, ele não se dá aquele valor. Então, assim, é uma pequenez de mente, é uma mentalidade de poder. Tanto que nos nossos contratos, nós dividimos em 6 vezes, 7 vezes, entendemos a situação do cliente, e eu gosto que seja assim, porque à medida que eu vou ajudando ele vai me pagando. A gente pensa, você tem que pesar como é que está o trabalho, vai ficar, não é extorquir a pessoa, mas ninguém vai botar preço no seu valor se você não deixar. Exatamente. A maioria dos colegas também falam do advogado, porque a pessoa não quer pagar o meu preço. Mas aí é porque você está aceitando trabalhar por menos do que você vale. Que às vezes, né, cara, a gente não consegue dar uma entrega adequada. Se você chegar no preço da pessoa, você já começa desmotivado, você não vai conseguir dar a entrega que te faz o melhor profissional. É uma balança. As pessoas não colocam isso. Mas nós temos essa dificuldade de valorizar o serviço. Então, como você vai tirar um lixo da rua, aí passou um carroceiro, quanto que é? R$50, eu te dou 30. Gente, é um carroceiro que está tirando o lixo da rua para sua sobrevivência e você oferece 40% menos do que ele cobrou. É um absurdo. O que é, por exemplo... Muito legal agora isso pra gente refletir, né, Paulo? Porque a gente não aprende isso. A gente aprende o contrário. Ao contrário. A gente aprende a pegar o troco a mais da padaria e ficar com o troco. Exatamente. Aquela pessoa balconista ali que vai ficar com o que é quando você coloca o preço de um carroceiro que vai tirar o lixo, que ele cobrou R$50, você ofereceu 35, ele vai pegar porque ele está precisando. Mas você tirou 30%, 20% do que ele cobrou e esses R$15 vai te ajudar em quê? Não prospera. Dinheiro chorado não valoriza. Não. Eu detesto dinheiro chorado. Eu acho não que prospera. A gente, hoje, até eu estava na rádio, eu fiz o programa da rádio hoje, aí me veio à mente, tem uma passagem que Jesus fala assim, cuidado com o que sai da sua boca. Né? O que entra não é tão preocupante quanto o que sai. E isso, cada palavra que a gente fala, ela pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Então, de onde veio tanto esse hábito de diminuir o preço das pessoas, né? É um absurdo, né? Será que veio isso, né? Mas é cultural. Eu não sei os outros países, mas o nosso é assim, é cultural. Vamos mudar isso. A gente só consegue construir um país melhor com provas, né? A gente precisa dar o exemplo, essa é a questão. Porque a ponta dele também não vai resolver. Às vezes o cara faz isso, mas ele não aprendeu diferente. Então, mas o que eu vejo, depois da pandemia, pelo menos no meu setor, no setor supermercadista, em todos os setores, tem muita gente buscando conhecimento. Os eventos têm sido muito Mas nem difíceis. todo mundo segue até o final. Porque eu lembro na faculdade que você começa com a sala cheia, quando você chega no final já não tem tanta 12. gente. Porque começa com 30, tem 12. O caminho ele é árduo. As pessoas pensam que é tudo de graça, né? Olha a tua trajetória. Você está onde você está hoje, você passou por tanto tempo, você perdeu o teto. A pessoa perdeu o teto, bem de família. E fora as outras coisas, né, que você já contou, tem aí nos vídeos. Só que nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Inclusive, a gente estava falando isso mais cedo também, né? O preço que se paga, nada é de graça. Nem o pão, nem a cachaça. O Zé Cabaleiro fala, né? E eu fico me perguntando, eu não posso reclamar. Muita gente fala, você mora longe, você faz 200 quilômetros para mim. Eu falo, gente, eu escolhi, sabia onde eu estava me metendo e assim, tá tudo bem. É o preço do negócio. Mas eu vejo assim, eu até comentei no outro podcast. O brasileiro, ele é empreendedor demais. Nossa, olha só,
no outro evento que eu fiz em Minas Gerais, eu falei sobre os planos do governo, acho que você não era nem nascido, o governo fez o plano Collor, assim, o plano do Sarney, que ele foi confiscar boi não sei aonde, o plano Collor, que ele pegou dinheiro de todo. O plano Bresser, o plano Verão. Aí, mas você vê, no plano Collor, nós deitamos com o dinheiro na poupança e saímos sem. Overnight. Meu não pegou nada porque eu estava devendo no banco, então tá tudo certo. Não era na época não era todo mundo então, que tinha dinheiro em conta, porque não tinha nem telefone, né? Telefone era mas o brasileiro é empreendedor demais. O brasileiro passou por todos esses planos. Quando chegou aí 2020, veio a pandemia mundial. Parou eu acho que tudo. Eu acho que o Brasil foi o primeiro país que saiu de tudo isso. Então nós viramos o jogo. Mas o empreendedor, então falta um pouco de conhecimento para buscar esse conhecimento, porque a política não ajuda o empreendedor. Mas sabe o que eu acho engraçado? O empreendedor, ele muitas vezes ele passa todo mundo na frente dele e ele não se enxerga. Ele tem pena de pagar por conhecimento, ele tem pena de blindar juridicamente o escritório dele, ele tem pena de uma assessoria financeira, de um bom contador. Só que ele está pagando o juro do banco, ele está pagando o tributo enrolado, ele está com ação judicial de funcionário que não era para estar, porque o funcionário às vezes está todo errado e acontece, você sabe disso. E ele está pagando antecipação de cartão. Está pagando antecipação de cartão. Você viu quanta coisa? Porque o cara precisa do dinheiro para agora, para já. Ele antecipa, aí, sem saber quanto. Agora eu lembrei de um vídeo seu. Aí ele tem um funcionário dele que trabalha no caixa e chega o cliente com o dinheiro na mão e o caixa fala para ele assim: ué, você quer pagar no cartão? O cara já tá com o dinheiro na mão, eu vou pagar no crédito, pode parcelar. Pronto. Gente, o funcionário dele tá jogando contra. Só que o funcionário não sabe, muitas vezes o funcionário não sabe. Falta de informação. E ele não está livre porque não tem uma assessoria adequada para chegar e falar: meu amigo, dinheiro em caixa hoje, tu vai pagar taxa de cartão, tu vai pagar. Eu já vi em açougue, nós fizemos, olha que coisa interessante, eu já vi em açougue, nós colocamos contra filé e alcatra na promoção. O colchão mole não está na promoção. Aí chega o cliente, eu queria o alcatra. Você não quer levar o colchão mole? O colchão mole está no meio. Aí ele vende uma carne que não está na promoção. Caramba! Então, você vê de tudo nesse mercado. Ele quer vender a carne que está na promoção, mas eu tenho a carne que não está na promoção, que está melhor. A carne que não está na promoção. Porque quando o supermercado coloca a carne em promoção, em oferta, é porque ele precisa escoar aquela carne. Ou ele precisa atrair o cliente e diminuir. Mas quando ele atrai o cliente, ele diminui a margem dele, porque o frigorífico não tira a margem do frigorífico. É claro. Então, eu, sou vendedor, teria a minha margem. Mas se eu tenho uma carne que está melhor, que não está na oferta, que eu tenho uma margem maior, por que o consumidor ele tenta vender a carne que está na oferta, que a margem é menor? Aí subentende, será que ele quis ajudar o cliente? Às vezes ele nem sabe precificar a oferta. Não, aí o dono não sabe precificar e o funcionário está mais perdido ainda. Aí no fim das contas ele fala assim: a gente parcela no cartão. Isso. Para a pessoa que estava com o dinheiro balançando. Na mão. Acontece isso. Então tudo isso é falta de informação. E é comunicação. Eu acredito que a comunicação é o maior problema da humanidade. Cara, entre o que eu estou falando para você e o que você está entendendo do que eu estou falando, tem um abismo imenso. E isso faz com que pessoas, funcionários, fiquem chateados com o patrão, cliente não volta mais. O cliente, para mim, cliente que chega no estabelecimento, eu falo isso para todos os meus empresários, o cliente chegou no teu estabelecimento para te reclamar de alguma coisa, agradece e avalia o que ele está reclamando. Porque o cliente que não está satisfeito, ele vai embora, ele leva 10, ele não fala nada. Se ele está te dando essa oportunidade, meu amigo, baixa a cabeça, vamos ter um pouquinho de humildade, vamos tentar melhorar, porque é isso que a gente tem que fazer no negócio, em qualquer negócio. Seja você advogado, seja você dono de açougue, dono de supermercado, não importa a tua profissão. Cabeleireiro, né, fez ontem, hoje que você arrumou o cabelo lá embaixo com a menina. A gente tem que estar aberto para melhorar, porque senão o mercado vai te engolir. E agora, em tempo de internet, o cara chega ali, cara, faz um comentário ruim, eu achei uma barata lá no nosso açougue. Gente, qual lugar que nunca teve barata? Mas bota isso na internet pra ver. Vai perder todo mundo. E a concorrência tá tão grande, né? Tá, mas a concorrência, ela tá cega. Ela só tá pensando no preço. No preço. É isso que tá acontecendo na advocacia também. Cara, não adianta, eu faço por 10, parece um leilão às avessas. Aí, o leilão, ele é perigoso, ele tem essa coisa do jogo, né? Se a pessoa não tiver uma margem ali até onde vai, ele tá perdendo dinheiro. Mas já. Olha que coisa interessante. No trabalho acontece isso. Eu vou te contar um caso aqui. Há aproximadamente uns 6 anos, eu fiz um trabalho de consultoria no Paraná. São 2 irmãs e a empresa tem
acho que uns 52 anos de supermercado, deve ser a terceira geração. Uau! E ela me falou... Negócio de família. Negócio de família. Quando ela me contratou, eu fui lá para conversar com elas. Eu fui lá pessoalmente. O meu comercial fez um contato, não era o comercial que eu tenho hoje. Ela não foi muito simpática, esse comercial na época, pediu para que eu fosse direto. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, ô Paulo, o que você pediu, o orçamento que você me deu da consultoria, eu tenho uma pessoa que cobra 10% do que você cobrou. A pessoa não percebe que alguma coisa não está batendo. Mas olha só o que ela me falou. Como é que a pessoa cobra tão menos? Ela faz o que eu faço? Então, eu não falei nada. Ela só, olha só como é que ela terminou. A pessoa cobra 10% do que você me cobra. Eu quero você. Ai, que linda! Mas ela já sabia o que queria. Agora, a grande maioria acontece de falar isso pra você, contratar o mais barato e depois ela volta. Entendeu? Ela volta porque não, mas... duas coisas tão discrepantes não pode ter o mesmo valor, não vai ter o mesmo impacto. E eu tive uma outra cliente também, que quando a gente foi reformar a câmara fria do açougue, não tinha piso, ela fez 3 orçamentos para fazer a câmara fria. Achei super interessante. Sabe para que ela fez o orçamento? Para pegar qual era o mais caro. Ela foi no mais caro. Ela não queria o mais barato. Mas quantos por cento você acha que é esse público? Não, E aí eu te pergunto, qual é o percentual das pessoas que prosperam, que vivem uma vida que realmente queira ser vivida? Porque, cara, assim, pra você, hoje a gente conversou muito, né? Conversamos. Pra chegar onde ninguém chegou, tem que fazer o que ninguém faz. Exatamente. Então, tá todo mundo procurando o mais barato, tá todo mundo eu achei interessantíssima essa decisão dela. E como é que ela tá hoje? Me fala, tenho certeza que prosperou muito. Né? Não, ela já era próxima quando ela me levou. Tanto é que foi alguns trabalhos de consultoria, eu sou contratado para melhorar o que tá bom. Que ela já virou uma expansão. Já virou. Então, isso é muito legal. Essa eu fui contratada para melhorar o que já estava bom. Ela tinha, o açougue dela no supermercado não ia bem. Então, todos os setores do supermercado dela iam super bem, só que no açougue ela não conseguia entender o que estava se passando. Porque ela não tem esse know-how, não tem essa experiência. E aí, quando ela me contratou, eu achei super interessante quando ela falou, tem um cliente aqui, tem um rapaz que trouxe o orçamento dele, é 10% que você cobra. Mas eu quero você pelas informações que eu tenho. Tanto que no meu livro tem um depoimento dela. Você está até hoje trabalhando para ele. Eu tenho amizade com ela, ela falou, precisar, você liga de indicação. E essa outra cliente, quando ela foi nos 3, até que ela definiu, eu quero mais caro. É lógico que ele era mais caro. Mas ela conseguiu ver além do preço. Mas ela viu além do preço, porque ela viu tudo que ela ia entregar. Porque se você vai, por exemplo, eu vou sair daqui para fazer uma consultoria que eu fui em Rondônia. Quanto custa a passagem de avião? Nossa, eu vou para Manaus esse mês, deixa eu te falar. Vou ganhar um prêmio. Olha que bacana. Vou ganhar o prêmio Quality Latin American como advogada do ano. Nossa, meus mundialmente. Advogado. Não só eu, mas a minha empresa, todos os meus advogados, nós conquistamos o título de advogado. Olha que privilégio, né? O escritório da Aline Brandão vai ser premiado e cuida do Paulo Tadeu. Ai, que maravilha! Agora eu tô em paz, hein? Agora eu tô em paz. Esse é o primeiro de muitos. E esses prêmios, eles são de apuração de resultado, mas principalmente por esse compromisso. A humanidade que a gente entrega está sendo vista. A gente acha que não, mas nós estamos sempre sendo vistos. Por isso é importante a gente dar o melhor. Agora, eu abri esse parênteses para dizer o seguinte, é caríssimo. Do Rio para Manaus, é caríssimo. Para Rondônia, certamente, então, muito maior. Quando o cliente liga que você vai fazer, então você tem um custo de tudo. E aí o custo não depende do Paulo Tadeu. Porque tem uma empresa aérea... você vai ter uma entrega se você não tem... E outra coisa, o profissional, ele tem que se valorizar também. Claro. Porque o valor que você não quer pagar para o outro é o valor que você não se dá. Se você não se valoriza, como é que você vai cuidar bem da sua família? Como é que você vai ter uma condição digna para você poder cuidar dos seus clientes? Isso acontece nos políticos e a pessoa não presta atenção. O político, eu sou como você gosta de político de carreira. Nossa. Político, ele quer servir, ele está se doando, então ele não pode depender daquilo. Eu acho que o político ele tem que ter o negócio dele, a profissão dele, e ali, claro, ele vai receber pelo munus público, né, pelo poder ali que ele está exercendo, mas fazer daquilo uma vida inteira sempre no mesmo cargo e você não vê mudança. Aí toda vez que vai ter eleição diz que vai ter mudança, meu Deus, você está lá há 30 anos. Que mudança, né? Por que eu deveria acreditar agora? E as pessoas, elas vendem muito fácil o que elas têm de valor, né? Aqui no caso o voto, a confiança na assinatura de um documento. O cara confiou em mim, eu não vou entregar o meu melhor, cadê isso?
E, Paulo, você que é especialista em açougue, em carne, pra mim é muito além disso. Você é especialista em pessoas. Mas falando em confiança, deixa eu só te interromper e falar uma coisa interessante. Quando você foi no evento meu em Belo Horizonte, eu já tenho 2 anos. Nesse evento em Belo Horizonte, eu tinha uma ação no dia do evento, quando eu estava ministrando o evento. É? Aí você foi lá, não, me defendeu, assina aqui. Ele não era meu cliente, gente. Na época a gente era amigo. Estava dando confiança de assinar, né? E aí ele tinha um evento em BH, me convidou para ir, foi muito bacana. Até palestrei um pouquinho também, conheci o pessoal. Gente, de repente esse homem vira pra mim e fala, não, porque eu tenho uma audiência, um processo meu lá, nem sei como é que tá. Eu falei, o quê? Como assim? Me dá isso aqui agora, lembra? Aí comecei a varrer o processo, peguei o computador, saí do evento, liguei pro colega que tava te assistindo, o colega tava um pouco perdido. Um pouco? No fim das contas, gente, a audiência ia ser, tipo, daqui a 3 horas, ele não tinha me falado nada, vi o processo todo. O evento começou às 9. Mas eu fiz contato com o advogado antes e a gente ele era às 14 horas, a gente conseguiu fechar um acordo até antes da audiência. Na audiência a gente formalizou o acordo. Não, foi interessantíssimo. Graças a Deus resolveu tudo. Não, foi muito interessante que você chegou com o tablet da Paula, assina aqui. Então nós falamos da confiança. Aí eu assinei ali no tablet e continuei ministrando meu curso. Eu falei, agora você vai pra lá, finge que não tá acontecendo. Depois confiança, foi muito bom isso. Foi muito bom e deu tudo certo. Graças a Deus, foi muito bom. O colega lá da outra parte também, né, que era uma ação que nem precisava ter entrado na justiça também, se tivesse conversado antes. Mas felizmente a gente conseguiu resolver. Não, mas é a confiança. E na época ele falou, mas eu não sou o cliente, você não fez conta. Eu falei, mas não interessa, você tá precisando e eu posso ajudar. Eu acho que essa é a questão. A pessoa que tá precisando, eu posso ajudar? Porque tem um detalhe também, se você for tirar todo o teu tempo livre, igual quando te ligam, é só uma perguntinha, mas peraí, é uma perguntinha que eu vou ter que estudar, eu vou ter que despender um esforço, é diferente. Agora, eu tô num lugar, eu tô vendo o que está acontecendo e eu posso fazer alguma coisa, por que eu não faria? Né? E o universo conspira, eu acredito muito nisso. Agora, você que pra mim é especialista mais em pessoas do que qualquer outra coisa, falando dessas histórias me faz pensar o seguinte pensamento aqui. O profissional que a gente contrata para trabalhar com a gente, ou a pessoa que procura a gente para trabalhar como profissional, a gente tem que alinhar muito o valor, os valores, porque tem que valorizar o teu bolso, as tuas coisas. O que eu vejo, por exemplo, de pedreiro, você citou o exemplo ali, né? Mas pedreiro que joga, parece que come o material que você compra, né? Faz o cálculo a mais, ele não está imbuído de melhorar o teu propósito. E da mesma forma como pessoas reclamam de profissionais que talvez façam isso, ele também faz isso com outra pessoa. É o tal do açougueiro lá que às vezes bota carne a mais. Tem um vídeo que você falou sobre isso. Sabe o que eu tenho visto sobre isso? Que o pessoal cansou desses golpistas. Cansou, é só o pessoal cansou. que tem. Então tem muitas pessoas falando assim, ó, eu quero o melhor. Olha, faz uns 4 meses, a minha filha teve um dia em casa e falou, pai, mas essa torneira aí tá muito feia. Vou comprar uma torneira, senhor. Então ela comprou a torneira. Aí eu liguei pro rapaz, liguei pro síndico e ele me deu o número do rapaz que falou, ó, contrata esse encanador, porque ele faz todo o serviço aqui, de encanador, de eletricista. É a pessoa da confiança. Isso, lá. a pessoa da confiança do condomínio. Aí eu liguei pro rapaz. Quando ele deu o preço, eu falei, não, que hora você pode vir? Ele falou, o senhor tá aí agora? Eu falei, estou. Boa vontade, né? Ele já falou. E aí, deu certo? Não, ele chegou meio-dia, ele já chegou, ele já fechou o registro, entrou, em 10 minutos ele trocou minha torneira. Então, quando ele cobrou o valor, eu não olhei o que ele cobrou o valor. Eu olhei que ele me atendeu na hora, que ele ficou 10 minutos. Prestativo. Soube o que fazer. Sabia o que fazer, ficou 10 minutos na minha casa, recebeu e foi embora. Agora eu vou te falar, tem gente que quando vê que demorou 10 minutos, quer abaixar o valor. Isso. Eu falo, gente, essa pessoa não tem noção que menos é mais, porque o cara podia fingir pra valorizar e ficar lá 2 horas. Teu tempo, porque tu vai ter que ficar ali de babá. Ele, né? Gente, valoriza o profissional que resolve rápido. Exatamente. Valoriza a pessoa que está comprometida em economizar o teu tempo. Então eu vejo que as pessoas estão mudando bastante essa mentalidade de pagar pelo mais barato. Sim. Quem tem um pouquinho de conhecimento. Mas a pessoa também não pode ter medo de mostrar que ela é boa para não receber. Tem que se impor. Uma coisa que eu aprendi, combina antes. Combinado não sai caro. Às vezes você contrata o cara, isso acontece, está acontecendo até em Nova York, tá? Já vou te dar um papo logo. Escuta essa, porque vocês estão achando que só no Brasil que tem golpista, muito pelo contrário. Lá você cai no golpe e ainda paga em dólar ainda. Sai 5 vezes na cara. Escuta essa, vai em Nova York, a pessoa tem um cara da bicicleta que ele puxa tipo uma carrocinha pra você tá com sua namorada lá.
E aí contrata o cara da bicicleta e tá dizendo lá que o valor é $5. Só que é $5 por minuto. Mas a parte do por minuto, ela fica escondida. Ela fica assim, tá ali, mas a pessoa não vê. Quanto que é? $5, $5? Yes. E aí você chama o bonito lá da bicicleta, o americano, para levar você para uma volta, né, ali na Times Square, na Broadway. Quando você chega no teu e o cara se impressa, romantizando, vai tirando foto, pode parar para tirar foto, pode. Olha só, deu 1 hora, aí você multiplica, deu tantos dólares. Vou fazer a conta aqui agora para não passar vergonha. Se for 5 minutos, 10 minutos, seria $50. Você imagina 50 vezes 6, vai dar o quê? $300. Imagina, você chegar no final ali, pagar $300. $300. R$1.500 é o que a galera tá pagando. Então, gente esperta tem em todo lugar. A gente tem que se doar, mas ficar vigilante e não permitir, porque tem gente que faz o mal ao outro só porque permite. Então, Paulo, essa vida, assim, a gente tem que estar... É uma linha muito tênue. Imagina passar por uma situação dessa. O que eu aprendi ao longo de toda essa vida, eu sempre fui, como todo jovem é hoje, imediatista. Eu quero as coisas para ontem. Eu também sou. Mas o senso de urgência mas hoje eu não faço. Não, hoje eu não faço. Hoje você tem que avaliar melhor. Eu estou fazendo reunião com os meus clientes, eles querem avaliar o meu atendimento, a minha firma e qual é o resultado que eu vou entregar. Mas eu também estou avaliando se ele tem nível intelectual para entender o que eu vou levar. Porque você não é obrigado a aceitar qualquer cliente. Eu exatamente, porque também. Se eu pegar o cliente e ele não tiver nível intelectual para entender o que eu quero levar para ele de consultoria, porque às vezes ele tá num grau de dívida muito alto e ele deixou 3 anos, 4 anos. Ele deixou 3, 4 anos. É questão do caráter também. Mas aí o que acontece? Ele deixou 3, 4 anos numa situação que ele vinha vindo mal. E ele acha que a consultoria vai chegar com uma varinha mágica e vai resolver no primeiro dia. Todo mundo agora quer fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Careca de saber que não tem. Não tem. Mas quer continuar se aventurando. Eu tenho uma dívida de X. Como que você vai resolver? Não tem. Igual a doutora, por que você não fala que vai sair em 2 meses? Não existe fórmula mágica. É como falou o meu amigo lá de Goiás, ele falou, Paulo, existe um monstro dentro daquele açougue, e nós vamos descobrir como que ele está. Então tem uma empresa que ela criou um monstro e que nós vamos ter que combater. Quais as ações para combater isso? Porque tem gente que fica só empurrando a poeira embaixo do tapete, isso acontece exatamente. E aí não vem. Chama o advogado quando a ação trabalhista que ele tem, meu amigo, já está sucumbindo o fixo dele. Isso é a médio e longo prazo, e esses resultados não pode esperar. Então não acontece isso. Fugir. Mas a gente resolve. Eu tenho que analisar bastante, eu tenho analisado, nós tivemos uma reunião também com um cliente que tem um nível intelectual altíssimo, que ele é TI, e ele tira dinheiro hoje do salário dele para ajudar a pagar o açougue. Olha só. Mas aí ele achou... Mas ele já sabe para onde ele está indo, ele quer reverter. Então, ele quer reverter, só que ele achou o meu trabalho caro. Então, eu ia falar caro para quem, né? A gente não fala isso, exatamente. Mas né? quando nós percebemos que o cliente enxerga o meu trabalho como despesa, é um investimento. E não como investimento, tem que entender que ele já perdeu 80% da gente trabalhar com ele, porque a gente já quer tentar. Quer ver uma coisa? Porque nós não vamos conseguir dar resultado. Uma coisa no INSS mesmo, eu falo, o INSS é um órgão que analisa a aposentadoria. Para mim, eu Aline cidadã, chegou a data da aposentadoria, ele tinha que analisar e te dar o melhor salário. Eu, advogada, tinha que brigar para a tese, para a nova lei, mas não para mandar ele fazer o trabalho que ele devia fazer. Só que na prática, Paulo, o cara tem direito a receber 3 mil de aposentadoria, ele acha caro contratar um advogado e vai para o INSS sozinho, e o INSS... Demora 3 anos para pagar ele. Quando não indefere, não só demora, quando não indefere, tá pagando um salário de R$1.600, quando o cara tinha direito a um salário de 3 mil. E ele nem sabe o salário que ele tinha direito, porque o cálculo é tão difícil, é uma legislação tão complexa, que aí eu penso, às vezes a pessoa bota na ponta do lápis um trabalho que vai te oportunizar a ter mais tranquilidade. É igual aquela pessoa que fica carregando um fardo que não é necessário ser tão grande assim. Você só precisa inicialmente fazer um esforço maior. E nem todo mundo quer fazer esse esforço maior. Né? Então, quando a gente traz isso para a realidade de pessoas, qual é a pessoa que a gente escolhe ser? Porque a gente escolhe ser. A gente escolhe ser a pessoa do jeitinho, a gente escolhe ser a pessoa que desvaloriza o trabalho dos outros e depois se sente se sente na chance de falar de quem está desvalorizando o próprio serviço. Então, assim, eu acho que tem que alinhar essa ética. A gente, ser humano, eu peço a Deus essa sabedoria, isso não estou plena, estou aprendendo a cada dia.
mas eu penso muito nisso. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Se isso me traz desconforto, é o que eu falo com a minha equipe. Eu não quero saber só o que está errado, eu quero saber algo que está te trazendo desconforto. Às vezes tem alguma coisa que está trazendo desconforto. Eu tinha um cliente que atendeu muito mal, as meninas, eu descobri, fui lá, conversei, demiti o cliente bom, contrato bom. Tem essa também. Não demitimos o cliente também. Não o cliente sempre tem razão. Nem sempre. Até segunda página. O cliente tem razão se ele honra o que a gente combinou, e aí vai no que a gente falou antes, combinado não sai caro. Então acerta antes. Vai chamar o cara para... Eu falei negócio de Nova York. Qual é o problema ali? Não combinar antes direito. Exatamente. Vai chamar o cara para fazer o serviço na tua casa, combina o valor dele. E depois que combinou, não fica chorando não, porque isso também é triste. Você chama o cara quanto é que é para acertar essa torneira? É 300. Ele sai da casa dele, vai na hora combinada, chega lá, faz o serviço. E depois você, não, agora quanto que fica? Pode ser 250? Aí a pessoa fala que pode, que fica sem graça, cara. Eu sou tão vidrado por gestão que quando eu pego eu quero fazer algum orçamento determinado, e eu analiso tudo que a pessoa vai gastar para prestar esse trabalho para mim. Para fazer a compensação. Fazer a compensação, ver se ela vai ganhar. Porque se ela não for ganhar, eu não quero. A gente é muito parecido. Então, eu faço toda essa avaliação que você falou. O cara ele foi trocar a minha torneira, tá? Mas ele saiu da casa dele. Ele usou um carro, uma bicicleta, uma moto, usou o tempo dele. Tem que ser valorizado. Exatamente. É o serviço dele. Você não quer pagar o serviço, então vai você fazer. Acabou. É muito ruim sentir que a pessoa está chorando. Agora, isso que você está falando me lembrou uma coisa muito interessante. Quando a gente pega essas pessoas, né? Que agora até esqueci, que passa um filme aqui na cabeça, tanta informação, e a gente já tem que caminhar para o encerramento, mas a gente está pertinho. Quando você falou sobre essa questão da pessoa chorar o preço, né? O que é que você estava falando aí, para ver se eu lembro? Você falou que as pessoas, eu vejo que assim... Não quer pagar, chega vamos lá, você tem um lixo na porta da sua casa, passou um carroceiro, e aí você chamou ele. Quanto que é para tirar esse lixo? R$50. Olha, eu pago 30. O carroceiro vai acertar. Isso foi eu. Vai aceitar que você está meio que tripudiando na situação dele, para você não fazer diferença. Exatamente. Mas tem o combinado depois. Exatamente. Combina os 50 e depois ele chega e quer pagar 30 depois do combinado. Isso também. Pior ainda. Então, nós não podemos desvalorizar, porque aquela pessoa que está ali de carroça tirando o lixo... É o trabalho dela. É o trabalho dela. Todos os trabalhos são dignos. Exatamente. Agora, o que o R$20 que você diminuiu do trabalho dele vai te ajudar? Não faz diferença. Nós precisamos parar com isso. Mas eu lembrei o que eu ia falar quando você falou isso. Sabe o que acontece? O pior tipo de pessoa que tem. Esse não pode reclamar de ninguém, porque o cara faz o combinado, igual do carroceiro. No final, que o cara já carregou o peso, já fez tudo, aí ele fala, eu vou te pagar 30. Aí, esse cara vai aceitar, porque o trabalho já foi prestado, ele já deu o sangue dele, só que aquela relação não é saudável. E tem gente que faz isso em outros setores, chora pra dedéu e ainda pede para parcelar. Não combina a forma de pagamento. E isso eu falo pro empresário. Tá chorando qualquer coisa com você? Combina antes a forma de pagamento. E eu vou pegar esse gancho. Chora. Eu vou pegar esse gancho seu. Quando eu quebrei, que eu estava trabalhando de açougueiro, nós trabalhávamos numa casa em Carná que tinham 7 ou 8 açougueiros. Você quebrou quantas vezes? 4, né? Você quebrou? Não, eu balancei umas 2, 3 vezes, mas na hora que eu quebrei, eu esborrachei. Então, e aí voltando sobre esse exemplo do açougueiro, nós trabalhávamos em 4, 5 açougueiros lá, que nós recebíamos semanalmente. E aí um dia eu falei pro pessoal, nós recebemos, estávamos tomando um café lá, eu falei, pessoal, você já percebeu que o dinheiro que nós recebemos no sábado não nos rende? O cara falou, verdade, Paulo, por quê? Porque o cara tem dó de nos pagar. Quando vai com dó no rendimento. Ele falou assim, Paulo, eu não tinha pensado nisso. O cara ele nos pagava, mas ele tinha dó. É melhor nem pegar. Então, e aí você pegava... Ele bota na carteira e contamina as outras. Isso, aí faltava. Ele falou, pô, nós nunca tínhamos pensado nisso. E é assim. Agora, quando a pessoa te paga com prazer, que ela entende que você prestou o serviço, pagou de coração aberto, esse dinheiro multiplica. Mas é aí que eu falo pra tu. Dinheiro é só matéria, só matéria. Circular, gente. Exatamente. Agora, quando você trabalha numa empresa escravizadora, tem tudo isso. Tem pessoas que têm dó de te pagar. Então, às vezes o cara foi lá, tirou aquele lixo e não ajudou ele em nada. Só fala mal dos outros, só faz competição de problema. Eu tô com dor nas costas, eu tô com dor nas costas na perna. Essas pessoas elas não querem prosperar. Então, assim, pra gente crescer na vida, a gente tem que escolher onde a gente gasta o nosso tempo. E valorizar quem economiza o tempo, igual o cara da torneira, o cara tá economizando.
Agora, para fechar, a gente já está encerrando, eu queria compartilhar contigo uma coisa que eu acho que eu nunca falei em vídeo, nunca gravei, mas me lembrou aqui. Tem um vídeo seu que você fala sobre o cara que está no açougue e você chega para pedir meio quilo de carne e ele te empurra um pouco a mais, né? Que causa um constrangimento porque você não sabe a situação da pessoa e causa mesmo. Causa mesmo, perfeito. Paulo, quando eu era bem novinha, né, eu saí da casa dos meus pais, devia ter uns 16 anos, aluguei um apartamento que eu tinha que andar 3 km para economizar a passagem para inteirar no aluguel. E eu não tinha geladeira, tanto que até hoje eu bebo água quente. Eu morei muito tempo sem geladeira, sem máquina de lavar. E quando eu queria fazer uma estripulia, eu ia na padaria e pedia uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, ou 2 fatias de presunto, 2 de queijo. Eu não sabia quanto aquilo ia dar de gramatura. E assim, é muito duro quando você ouve alguém, né, tripudiando em você, porque a menina, cara, ela fazia questão de falar: aqui a gente só vende no peso, quantos gramas você quer? Aí eu, sem graça, não sei, quanto que pesa 2 fatias? Porque se você botar 2 fatias ali, vai dar... Não, a senhora tem que falar quantas gramas. Você só quer 2 fatias, fazendo a maior questão de falar isso de boca cheia. E quando você fez esse vídeo, eu me vi muito nessa situação lá atrás. Ninguém sabe pelo que o outro está passando. A gente não pode achar que a nossa realidade hoje, né, que às vezes é tão distante daquela pessoa que está numa situação difícil, ela não pode ofuscar a gente de não ter a sensibilidade e, pior, percebendo esse problema igual do carroceiro, você tripudiar. Porque a vida cobra e você vai pagar de qualquer jeito. Então, ou você escolhe fazer bem feito, meu amigo, com vontade, com o coração aberto, sem sacanear ninguém, ou esteja disposto a ter uma vida ruim, uma vida, eu não vou falar um palavrão para não ficar feio, quando eu gravei esse vídeo, não é que eu passei por isso, eu vou nas casas de carne, eu vou nos açougues, eu vou aos supermercados. Isso acontece muito. Isso acontece muito, então eu tive casa, trabalhei 4 anos como funcionário e tive casa de carne 26 anos. Eu nunca, jamais ofereci 1 quilo de carne para ele. O cliente pediu 1 quilo. E quando o cara põe, não te diz. Não isso. Porque você vai para comprar carne moída, 300 gramas é 300 gramas. O cara bota meio quilo, chega então, na caixa, exatamente. não vou levar não. É que quando a pessoa comprou 1 quilo, né? exatamente, ali deu 1,70 kg, deu 1,1 kg, está tudo certo. Não, agora, quando você coloca 300 gramas, você acabou de colocar 30% de carne a mais do que o cliente pediu. Esse vídeo foi um dos vídeos meus mais que teve sucesso. Esse vídeo é muito Foi muito forte. Ele está na rede social ativa durante já quase um mês. Ele já ultrapassou os 2,5 milhões de visualizações. E ele já veio lá com mais de 5 mil, para tudo. Ele serve para o advogado que fica empurrando, o cara não precisa. Exatamente. Você para no posto de gasolina. O que faz o cara comprar mais material. Aí você para no posto de gasolina. Você quer gasolina aditivada? Eu não quero. Eu quero gasolina comum, porque segundo os especialistas, a gasolina aditivada não tem como ser medida. Ah, eu nem sabia não, disso. Eu vi isso um dia. Eu sei que tem detergente, mas se o carro é novo, então pra que você vai botar o detergente também? Se for muito antigo, então, mas se botar o detergente, ele vai sujar. Eu vi um programa de um especialista, Esporte Espetacular, que passa, não é Esporte Espetacular, passa em Auto Esporte. E aí tem um especialista de carro lá que ele fala, não tem como medir. E num país onde as bombas já são adulteradas. Então, onde a gasolina já é adulterada. Entendeu? Aí ele fala, você quer colocar aditivo no seu carro? Então você tem um percentual que você compra aditivo separado, coloca a gasolina comum e coloca aditivo. Eu não sou especialista nisso. Tem que se então ele vai. Todas as isso. Então você lida com isso e aí a pessoa quer te vender uma roupa que você não quer te não. Então entendeu? Quando você. Ficou ótimo, você tá igual um balão. Isso. Ficou ótimo você. Cara, é sacanagem. Então, isso. a sugestão e o açougueiro, quando ele faz isso, é cultura dele, não é que ele quer. Porque eu vi muitos comentários. Eu vi muitos comentários lá. Que o cara fala, eu sou açougueiro, trabalho e eu não faço isso. Se quiser me mandar embora, manda embora. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. É o brio. É o brio. O brio é o que exatamente. Então é desconfortável porque você colocou 30, 40, 20% a mais do meu percentual. Quando você está no mercado, eu vou no açougue do mercado, se fosse a situação lá de trás, deixaria. Então é prejuízo para quem? Porque vai ficar aquela carne apodrecendo ali sem refrigeração adequada. Se o cara não tiver condição. Então assim, quando o cara quer dar uma desperto, não dá certo. Mas foi bom que chegou a mensagem, né? Não, chegou e é tocante e faz a gente se reavaliar. Porque assim, meu padrinho, eu penso, como que eu posso ser uma pessoa melhor? Eu penso muito sobre isso. Só que ser uma pessoa melhor não é ser bobona, não é ser otária. Eu já fui a Aline má, já fui a Aline boa, agora eu tento ser a Aline justa. Né? E eu acho que
ser a pessoa justa é também a gente enxergar quando tem alguma coisa não bate. Né? A gente sente, pô, peraí, o cara tá me fazendo uma proposta, mas não tá batendo isso. Ouça a tua intuição, não importa a tua escolaridade, tá falando com um advogado, com um juiz, com um papa. A gente precisa... Veterinário, eu já perdi cachorro, paguei caro uma cirurgia que eu não precisava, por causa de dinheiro, né? Lá atrás, perdi o meu amigo. A vida não tinha valor, mas eu queria o quê? Queria se dar bem, ganhar, enfim. Então, assim, eu acredito que o mundo tem jeito, eu acredito. Mas eu acho que o caminho é a gente manter a fé, continuar fazendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. A gente tem que continuar para ser inspiração para alguém, de repente, mudar e virar chave. Porque nem todo mundo teve a oportunidade de deparar com essa informação, né? Tem que se colocar no lugar do outro. Bom, então vamos encerrar aqui, porque eu ficaria a noite inteira, a gente tem ainda outros atendimentos. E, gente, quero aproveitar aqui, vou te contar em primeira mão. Estou participando dos 100 melhores advogados no Brasil, por votação popular. Então eu queria que o senhor soubesse que o meu escritório agora está concorrendo ao top 100 da advocaita. Fico extremamente feliz de saber o que está acontecendo. Então, de eu ser cliente seu, amigo, cliente, da gente estar trabalhando junto, muitas informações. Estou gostando muito desse trabalho de assessoria jurídica. Eu quero que você me fale tudo que você gosta, principalmente o que você não gosta, porque a gente vai ajustando junto. Não, nós vamos ajustar junto, mas o que é interessante, não tem o que eu não gosto. Eu estou me sentindo protegido. O meu pessoal, com essa atenção jurídica que vocês estão nos dando, nós estamos sentindo protegidos. Então, nós temos uma parte comercial que vai cuidar do comercial, aí nós temos um escritório que está cuidando a parte financeira, tem tudo. Então, nós não temos mais que estar negociando. O que é o meu passo? Levar o conhecimento e transferir tudo que eu aprendi para a pessoa ganhar dinheiro. O meu comercial, quando ele entra em contato com as pessoas, é para fazer todo esse trabalho. Então, agora, nós não controlamos mais finanças nossas. É o seu escritório. Isso já me tirou bastante coisa. Eu fico feliz. E você sabe por que eu estou trabalhando assim? Aqui mesmo, você sabe que eu aluguei um tempo essa sala para precisar de uma imobiliária. Por que eu botei na imobiliária? Para eu não me preocupar com um trabalho que eu não precisava. Conclusão, ganhei mais dor de cabeça. Erraram no contrato, cobraram errado. Tem uma casa também em Brasília, botei na imobiliária, erraram o contrato. Aí eu fiquei pensando, a mesma coisa que o senhor teve na sensação do advogado, arrumei mais um credor, eu arrumei mais um problema. Porque é uma coisa que eu resolveria, se eu rodasse no meu escritório a gente conseguiria cuidar, mas eu acho que a gente tem sempre que procurar um profissional da área que ele vai fazer melhor. Só que, infelizmente, nem sempre a gente acha. E aí paga caro, não é só questão do preço. Então, o que eu falei? Eu não posso, por isso que quando o senhor me perguntou lá atrás, eu falei, eu não faço empresarial ainda. Eu não posso oferecer para o meu cliente algo que eu não compraria. Planejamento previdenciário, mesma coisa. Eu demorei quase 3 meses para a gente ter o primeiro planejamento. Tinha fila de espera. Por quê? Eu ainda não fechei o raciocínio. Eu sou extremamente chata, trabalhar comigo não é fácil, né? Na parte profissional você sabe, minha equipe sofre, mas eu não me contento com algo que eu não receberia, eu não posso entregar isso para o meu cliente. Eu acredito que se a gente cultivar essa sementinha nos outros profissionais, seja em qual lugar for, em qual área for, a gente constrói um mundo melhor. Com certeza. Então, meu padrinho, obrigada. Fala pro pessoal votar, então, no escritório da doutora Aline Brandão, no top 100 da advocacia. Mas vai votar online? É online, vou liberar o link. Pessoal, vote online nesse escritório. Se tiver dificuldade, olha, se eu contratei dentro do que eu passei, imagine quem você tiver dificuldade, né? Você quer um escritório que vai te dar a tranquilidade que eu tenho? Aline Brandão. É a sua solução. Amém. Obrigada, padrinho.